Entre em um mundo de maravilhas e fantasia com Alice no País das Maravilhas, 2010, a reimaginação fantástica de Tim Burton para o conto clássico, com visuais deslumbrantes, personagens inesquecíveis e uma jornada mais profunda e sombria. Essa aventura acompanha a jovem Alice, agora com 19 anos, redescobrindo seu propósito na Terra Mágica de Submundo. Alice no País das Maravilhas, 2010. É uma aventura fantástica visualmente impressionante que inventa os personagens atemporais de Lewis Carroll em um universo mais sombrio e emocionalmente complexo. Dirigido pelo cineasta visionário Tim Burton, o filme não é apenas uma refilmagem do conto clássico, é uma espécie de sequência livre, trazendo Alice de volta ao mágico submundo, erroneamente chamado de País das Maravilhas, para cumprir uma nova missão. Com atuações icônicas, especialmente a de Johnny Depp como o excêntrico chapeleiro maluco, o longa mistura estética gótica com ação, emoção e fantasia. Aos 19 anos, Alice Kingsley, Mia Wasikowska, foge de uma sufocante festa de noivado vitoriana e acaba caindo novamente em um buraco de coelho. Ela retorna ao submundo, um lugar estranho que visitou na infância, mas que esqueceu com o tempo. Agora, o reino está sob o domínio tirânico da Rainha Vermelha, Helena Bonham Carter, e a resistência acredita que Alice é a escolhida para derrotar o temível Jaguardarte, uma criatura monstruosa semelhante a um dragão. Guiada pelo chapeleiro maluco, Johnny Depp pelo gato risonho, coelho branco e outros personagens excêntricos. Alice precisa reencontrar sua identidade e cumprir seu papel profetizado como a salvadora daquele mundo. O filme combina live action com efeitos de CGI para criar um submundo vívido e surreal. Os cenários, como a floresta de cogumelos, o castelo da Rainha Vermelha e a batalha contra o Jaguardarte, são impressionantes e criativos. O uso da tecnologia 3D, especialmente nos cinemas, aumentou ainda mais a imersão nesse universo fantástico. Alice no País das Maravilhas, 2010, de Tim Burton, é uma releitura deslumbrante, cheia de charme, excentricidade e profundidade emocional. Com um estilo visual ousado, uma protagonista forte e uma jornada fantástica que fala tanto com crianças quanto com adultos, o filme cria seu próprio legado como um conto de fadas único e mais sombrio. Com uma mistura de imaginação, emoção e narrativa corajosa, Alice no País das Maravilhas 2010 traz um clássico querido para uma nova era. Seja você um fã de longa data ou um curioso de primeira viagem, esse filme visualmente rico convida você a acreditar no impossível. Entre em um mundo de maravilhas e fantasia com Alice no País das Maravilhas 2010, a reimaginação fantástica de Tim Burton para o conto clássico, com visuais deslumbrantes, personagens inesquecíveis e uma jornada mais profunda e sombria. Essa aventura acompanha a jovem Alice, agora com 19 anos, redescobrindo seu propósito na Terra Mágica de Submundo. Alice no País das Maravilhas, 2010. É uma aventura fantástica visualmente impressionante que inventa os personagens atemporais de Lewis Carroll em um universo mais sombrio e emocionalmente complexo. Dirigido pelo cineasta visionário Tim Burton, o filme não é apenas uma refilmagem do conto clássico, é uma espécie de sequência livre, trazendo Alice de volta ao mágico submundo, erroneamente chamado de País das Maravilhas, para cumprir uma nova missão. Com atuações icônicas, especialmente a de Johnny Depp como o excêntrico chapeleiro maluco, o longa mistura estética gótica com ação, emoção e fantasia. Aos 19 anos, Alice Kingsley, Mia Wasikowska, foge de uma sufocante festa de noivado vitoriana e acaba caindo novamente em um buraco de coelho. Ela retorna ao submundo, um lugar estranho que visitou na infância, mas que esqueceu com o tempo. Agora, o reino está sob o domínio tirânico da Rainha Vermelha, Helena Bonham Carter, e a resistência acredita que Alice é a escolhida para derrotar o temível Jaguardarte, uma criatura monstruosa semelhante a um dragão. Guiada pelo chapeleiro maluco, Johnny Depp pelo gato risonho, coelho branco e outros personagens excêntricos. Alice precisa reencontrar sua identidade e cumprir seu papel profetizado como a salvadora daquele mundo. O filme combina live action com efeitos de CGI para criar um submundo vívido e surreal. Os cenários, como a floresta de cogumelos, o castelo da Rainha Vermelha e a batalha contra o Jaguardarte, são impressionantes e criativos. O uso da tecnologia 3D, especialmente nos cinemas, aumentou ainda mais a imersão nesse universo fantástico. Alice no País das Maravilhas, 2010, de Tim Burton, é uma releitura deslumbrante, cheia de charme, excentricidade e profundidade emocional.
Com um estilo visual ousado, uma protagonista forte e uma jornada fantástica que fala tanto com crianças quanto com adultos. O filme cria seu próprio legado como um conto de fadas único e mais sombrio. Com uma mistura de imaginação, emoção e narrativa corajosa, Alice no País das Maravilhas 2010 traz um clássico querido para uma nova era. Seja você um fã de longa data ou um curioso de primeira viagem, esse filme visualmente rico convida você a acreditar no impossível. Entre em um mundo de maravilhas e fantasia com Alice no País das Maravilhas 2010, a reimaginação fantástica de Tim Burton para o conto clássico. Com visuais deslumbrantes, personagens inesquecíveis e uma jornada mais profunda e sombria, essa aventura acompanha a jovem Alice, agora com 19 anos, redescobrindo seu propósito na Terra Mágica de Submundo. Alice no País das Maravilhas, 2010. É uma aventura fantástica visualmente impressionante que inventa os personagens atemporais de Lewis Carroll em um universo mais sombrio e emocionalmente complexo. Dirigido pelo cineasta visionário Tim Burton, o filme não é apenas uma refilmagem do conto clássico, é uma espécie de sequência livre, trazendo Alice de volta ao mágico submundo, erroneamente chamado de País das Maravilhas, para cumprir uma nova missão. Com atuações icônicas, especialmente a de Johnny Depp como o excêntrico chapeleiro maluco, o longa mistura estética gótica com ação, emoção e fantasia. Aos 19 anos, Alice Kingsley, Mia Wasikowska, foge de uma sufocante festa de noivado vitoriana e acaba caindo novamente em um buraco de coelho. Ela retorna ao submundo, um lugar estranho que visitou na infância, mas que esqueceu com o tempo. Agora, o reino está sob o domínio tirânico da Rainha Vermelha, Helena Bonham Carter, e a resistência acredita que Alice é a escolhida para derrotar o temível Jaguadarte, uma criatura monstruosa semelhante a um dragão. Guiada pelo chapeleiro maluco, Johnny Depp pelo gato risonho, coelho branco e outros personagens excêntricos. Alice precisa reencontrar sua identidade e cumprir seu papel profetizado como a salvadora daquele mundo. O filme combina live action com efeitos de CGI para criar um submundo vívido e surreal. Os cenários, como a floresta de cogumelos, o castelo da Rainha Vermelha e a batalha contra o Jaguadarte, são impressionantes e criativos. O uso da tecnologia 3D, especialmente nos cinemas, aumentou ainda mais a imersão nesse universo fantástico. Alice no País das Maravilhas, 2010, de Tim Burton, é uma releitura deslumbrante, cheia de charme, excentricidade e profundidade emocional. Com um estilo visual ousado, uma protagonista forte e uma jornada fantástica que fala tanto com crianças quanto com adultos, o filme cria seu próprio legado como um conto de fadas único e mais sombrio. Com uma mistura de imaginação, emoção e narrativa corajosa, Alice no País das Maravilhas 2010 traz um clássico querido para uma nova era. Seja você um fã de longa data ou um curioso de primeira viagem, esse filme visualmente rico convida você a acreditar no impossível. Entre em um mundo de maravilhas e fantasia com Alice no País das Maravilhas 2010, a reimaginação fantástica de Tim Burton para o conto clássico. Com visuais deslumbrantes, personagens inesquecíveis e uma jornada mais profunda e sombria, essa aventura acompanha a jovem Alice, agora com 19 anos, redescobrindo seu propósito na Terra Mágica de Submundo. Alice no País das Maravilhas, 2010. É uma aventura fantástica visualmente impressionante que inventa os personagens atemporais de Lewis Carroll em um universo mais sombrio e emocionalmente complexo. Dirigido pelo cineasta visionário Tim Burton, o filme não é apenas uma refilmagem do conto clássico, é uma espécie de sequência livre, trazendo Alice de volta ao mágico submundo, erroneamente chamado de País das Maravilhas, para cumprir uma nova missão. Com atuações icônicas, especialmente a de Johnny Depp como o excêntrico chapeleiro maluco, o longa mistura estética gótica com ação, emoção e fantasia. Aos 19 anos, Alice Kingsley, Mia Wasikowska, foge de uma sufocante festa de noivado vitoriana e acaba caindo novamente em um buraco de coelho. Ela retorna ao submundo, um lugar estranho que visitou na infância, mas que esqueceu com o tempo. Agora, o reino está sob o domínio tirânico da Rainha Vermelha, Helena Bonham Carter, e a resistência acredita que Alice é a escolhida para derrotar o temível Jaguadarte, uma criatura monstruosa semelhante a um dragão. Guiada pelo chapeleiro maluco, Johnny Depp pelo gato risonho, coelho branco e outros personagens excêntricos. Alice precisa reencontrar sua identidade e cumprir seu papel profetizado como a salvadora daquele mundo. O filme combina live action com efeitos de CGI para criar um submundo vívido e surreal.
Os cenários, como a floresta de cogumelos, o castelo da Rainha Vermelha e a batalha contra o Jaguardarte, são impressionantes e criativos. O uso da tecnologia 3D, especialmente nos cinemas, aumentou ainda mais a imersão nesse universo fantástico. Alice no País das Maravilhas, 2010, de Tim Burton, é uma releitura deslumbrante, cheia de charme, excentricidade e profundidade emocional. Com um estilo visual ousado, uma protagonista forte e uma jornada fantástica que fala tanto com crianças quanto com adultos. O filme cria seu próprio legado como um conto de fadas único e mais sombrio. Com uma mistura de imaginação, emoção e narrativa corajosa, Alice no País das Maravilhas 2010 traz um clássico querido para uma nova era. Seja você um fã de longa data ou um curioso de primeira viagem, esse filme visualmente rico convida você a acreditar no impossível. Entre em um mundo de maravilhas e fantasia com Alice no País das Maravilhas 2010, a reimaginação fantástica de Tim Burton para o conto clássico. Com visuais deslumbrantes, personagens inesquecíveis e uma jornada mais profunda e sombria, essa aventura acompanha a jovem Alice, agora com 19 anos, redescobrindo seu propósito na Terra Mágica de Submundo. Alice no País das Maravilhas, 2010. É uma aventura fantástica visualmente impressionante que inventa os personagens atemporais de Lewis Carroll em um universo mais sombrio e emocionalmente complexo. Dirigido pelo cineasta visionário Tim Burton, o filme não é apenas uma refilmagem do conto clássico, é uma espécie de sequência livre, trazendo Alice de volta ao mágico submundo, erroneamente chamado de País das Maravilhas, para cumprir uma nova missão. Com atuações icônicas, especialmente a de Johnny Depp como o excêntrico chapeleiro maluco, o longa mistura estética gótica com ação, emoção e fantasia. Aos 19 anos, Alice Kingsley, Mia Wasikowska, foge de uma sufocante festa de noivado vitoriana e acaba caindo novamente em um buraco de coelho. Ela retorna ao submundo, um lugar estranho que visitou na infância, mas que esqueceu com o tempo. Agora, o reino está sob o domínio tirânico da Rainha Vermelha, Helena Bonham Carter, e a resistência acredita que Alice é a escolhida para derrotar o temível Jaguardarte, uma criatura monstruosa semelhante a um dragão. Guiada pelo chapeleiro maluco, Johnny Depp pelo gato risonho, coelho branco e outros personagens excêntricos. Alice precisa reencontrar sua identidade e cumprir seu papel profetizado como a salvadora daquele mundo. O filme combina live action com efeitos de CGI para criar um submundo vívido e surreal. Os cenários, como a floresta de cogumelos, o castelo da Rainha Vermelha e a batalha contra o Jaguardarte, são impressionantes e criativos. O uso da tecnologia 3D, especialmente nos cinemas, aumentou ainda mais a imersão nesse universo fantástico. Alice no País das Maravilhas, 2010, de Tim Burton, é uma releitura deslumbrante, cheia de charme, excentricidade e profundidade emocional. Com um estilo visual ousado, uma protagonista forte e uma jornada fantástica que fala tanto com crianças quanto com adultos. O filme cria seu próprio legado como um conto de fadas único e mais sombrio. Com uma mistura de imaginação, emoção e narrativa corajosa, Alice no País das Maravilhas 2010 traz um clássico querido para uma nova era. Seja você um fã de longa data ou um curioso de primeira viagem, esse filme visualmente rico convida você a acreditar no impossível. Entre em um mundo de maravilhas e fantasia com Alice no País das Maravilhas 2010, a reimaginação fantástica de Tim Burton para o conto clássico. Com visuais deslumbrantes, personagens inesquecíveis e uma jornada mais profunda e sombria, essa aventura acompanha a jovem Alice, agora com 19 anos, redescobrindo seu propósito na Terra Mágica de Submundo. Alice no País das Maravilhas, 2010. É uma aventura fantástica visualmente impressionante que inventa os personagens atemporais de Lewis Carroll em um universo mais sombrio e emocionalmente complexo. Dirigido pelo cineasta visionário Tim Burton, o filme não é apenas uma refilmagem do conto clássico, é uma espécie de sequência livre, trazendo Alice de volta ao mágico submundo, erroneamente chamado de País das Maravilhas, para cumprir uma nova missão. Com atuações icônicas, especialmente a de Johnny Depp como o excêntrico chapeleiro maluco, o longa mistura estética gótica com ação, emoção e fantasia. Aos 19 anos, Alice Kingsley, Mia Wasikowska, foge de uma sufocante festa de noivado vitoriana e acaba caindo novamente em um buraco de coelho. Ela retorna ao submundo, um lugar estranho que visitou na infância, mas que esqueceu com o tempo. Agora, o reino está sob o domínio tirânico da Rainha Vermelha, Helena Bonham Carter, e a resistência acredita que Alice é a escolhida para derrotar o temível Jaguardarte,
uma criatura monstruosa semelhante a um dragão. Guiada pelo chapeleiro maluco, Johnny Depp pelo gato risonho, coelho branco e outros personagens excêntricos, Alice precisa reencontrar sua identidade e cumprir seu papel profetizado como a salvadora daquele mundo. O filme combina live action com efeitos de CGI para criar um submundo vívido e surreal. Os cenários, como a floresta de cogumelos, o castelo da Rainha Vermelha e a batalha contra o Jaguardarte, são impressionantes e criativos. O uso da tecnologia 3D, especialmente nos cinemas, aumentou ainda mais a imersão nesse universo fantástico. Alice no País das Maravilhas, 2010, de Tim Burton, é uma releitura deslumbrante, cheia de charme, excentricidade e profundidade emocional. Com um estilo visual ousado, uma protagonista forte e uma jornada fantástica que fala tanto com crianças quanto com adultos, o filme cria seu próprio legado como um conto de fadas único e mais sombrio. Com uma mistura de imaginação, emoção e narrativa corajosa, Alice no País das Maravilhas, 2010, traz um clássico querido para uma nova era. Seja você um fã de longa data ou um curioso de primeira viagem, esse filme visualmente rico convida você a acreditar no impossível. Entre em um mundo de maravilhas e fantasia com Alice no País das Maravilhas, 2010, a reimaginação fantástica de Tim Burton para o conto clássico, com visuais deslumbrantes, personagens inesquecíveis e uma jornada mais profunda e sombria. Essa aventura acompanha a jovem Alice, agora com 19 anos, redescobrindo seu propósito na Terra Mágica de Submundo. Alice no País das Maravilhas, 2010. É uma aventura fantástica visualmente impressionante que inventa os personagens atemporais de Lewis Carroll em um universo mais sombrio e emocionalmente complexo. Dirigido pelo cineasta visionário Tim Burton, o filme não é apenas uma refilmagem do conto clássico, é uma espécie de sequência livre, trazendo Alice de volta ao mágico submundo, erroneamente chamado de País das Maravilhas, para cumprir uma nova missão. Com atuações icônicas, especialmente a de Johnny Depp como o excêntrico chapeleiro maluco, o longa mistura estética gótica com ação, emoção e fantasia. Aos 19 anos, Alice Kingsley, Mia Wasikowska, foge de uma sufocante festa de noivado vitoriana e acaba caindo novamente em um buraco de coelho. Ela retorna ao submundo, um lugar estranho que visitou na infância, mas que esqueceu com o tempo. Agora, o reino está sob o domínio tirânico da Rainha Vermelha, Helena Bonham Carter, e a resistência acredita que Alice é a escolhida para derrotar o temível Jaguardarte, uma criatura monstruosa semelhante a um dragão. Guiada pelo chapeleiro maluco, Johnny Depp pelo gato risonho, coelho branco e outros personagens excêntricos, Alice precisa reencontrar sua identidade e cumprir seu papel profetizado como a salvadora daquele mundo. O filme combina live action com efeitos de CGI para criar um submundo vívido e surreal. Os cenários, como a floresta de cogumelos, o castelo da Rainha Vermelha e a batalha contra o Jaguardarte, são impressionantes e criativos. O uso da tecnologia 3D, especialmente nos cinemas, aumentou ainda mais a imersão nesse universo fantástico. Alice no País das Maravilhas, 2010, de Tim Burton, é uma releitura deslumbrante, cheia de charme, excentricidade e profundidade emocional. Com um estilo visual ousado, uma protagonista forte e uma jornada fantástica que fala tanto com crianças quanto com adultos, o filme cria seu próprio legado como um conto de fadas único e mais sombrio. Com uma mistura de imaginação, emoção e narrativa corajosa, Alice no País das Maravilhas, 2010, traz um clássico querido para uma nova era. Seja você um fã de longa data ou um curioso de primeira viagem, esse filme visualmente rico convida você a acreditar no impossível. Entre em um mundo de maravilhas e fantasia com Alice no País das Maravilhas, 2010, a reimaginação fantástica de Tim Burton para o conto clássico, com visuais deslumbrantes, personagens inesquecíveis e uma jornada mais profunda e sombria. Essa aventura acompanha a jovem Alice, agora com 19 anos, redescobrindo seu propósito na Terra Mágica de Submundo. Alice no País das Maravilhas, 2010. É uma aventura fantástica visualmente impressionante que inventa os personagens atemporais de Lewis Carroll em um universo mais sombrio e emocionalmente complexo. Dirigido pelo cineasta visionário Tim Burton, o filme não é apenas uma refilmagem do conto clássico, é uma espécie de sequência livre, trazendo Alice de volta ao mágico submundo, erroneamente chamado de País das Maravilhas, para cumprir uma nova missão. Com atuações icônicas, especialmente a de Johnny Depp como o excêntrico chapeleiro maluco, o longa mistura estética gótica com ação, emoção e fantasia.
Aos 19 anos, Alice Kingsley, Mia Wasikowska, foge de uma sufocante festa de noivado vitoriana e acaba caindo novamente em um buraco de coelho. Ela retorna ao submundo, um lugar estranho que visitou na infância, mas que esqueceu com o tempo. Agora, o reino está sob o domínio tirânico da Rainha Vermelha, Helena Bonham Carter, e a resistência acredita que Alice é a escolhida para derrotar o temível Jaguadarte, uma criatura monstruosa semelhante a um dragão. Guiada pelo chapeleiro maluco, Johnny Depp pelo gato risonho, Coelho Branco e outros personagens excêntricos. Alice precisa reencontrar sua identidade e cumprir seu papel profetizado como a salvadora daquele mundo. O filme combina live action com efeitos de CGI para criar um submundo vívido e surreal. Os cenários, como a floresta de cogumelos, o castelo da Rainha Vermelha e a batalha contra o Jaguadarte, são impressionantes e criativos. O uso da tecnologia 3D, especialmente nos cinemas, aumentou ainda mais a imersão nesse universo fantástico. Alice no País das Maravilhas, 2010, de Tim Burton, é uma releitura deslumbrante, cheia de charme, excentricidade e profundidade emocional. Com um estilo visual ousado, uma protagonista forte e uma jornada fantástica que fala tanto com crianças quanto com adultos. O filme cria seu próprio legado como um conto de fadas único e mais sombrio. Com uma mistura de imaginação, emoção e narrativa corajosa, Alice no País das Maravilhas 2010 traz um clássico querido para uma nova era. Seja você um fã de longa data ou um curioso de primeira viagem, esse filme visualmente rico convida você a acreditar no impossível. Entre em um mundo de maravilhas e fantasia com Alice no País das Maravilhas 2010, a reimaginação fantástica de Tim Burton para o conto clássico. Com visuais deslumbrantes, personagens inesquecíveis e uma jornada mais profunda e sombria, essa aventura acompanha a jovem Alice, agora com 19 anos, redescobrindo seu propósito na Terra Mágica de Submundo. Alice no País das Maravilhas, 2010. É uma aventura fantástica visualmente impressionante que inventa os personagens atemporais de Lewis Carroll em um universo mais sombrio e emocionalmente complexo. Dirigido pelo cineasta visionário Tim Burton, o filme não é apenas uma refilmagem do conto clássico, é uma espécie de sequência livre, trazendo Alice de volta ao mágico submundo, erroneamente chamado de País das Maravilhas, para cumprir uma nova missão. Com atuações icônicas, especialmente a de Johnny Depp como o excêntrico chapeleiro maluco, o longa mistura estética gótica com ação, emoção e fantasia. Aos 19 anos, Alice Kingsley, Mia Wasikowska, foge de uma sufocante festa de noivado vitoriana e acaba caindo novamente em um buraco de coelho. Ela retorna ao submundo, um lugar estranho que visitou na infância, mas que esqueceu com o tempo. Agora, o reino está sob o domínio tirânico da Rainha Vermelha, Helena Bonham Carter, e a resistência acredita que Alice é a escolhida para derrotar o temível Jaguadarte, uma criatura monstruosa semelhante a um dragão. Guiada pelo chapeleiro maluco, Johnny Depp pelo gato risonho, Coelho Branco e outros personagens excêntricos. Alice precisa reencontrar sua identidade e cumprir seu papel profetizado como a salvadora daquele mundo. O filme combina live action com efeitos de CGI para criar um submundo vívido e surreal. Os cenários, como a floresta de cogumelos, o castelo da Rainha Vermelha e a batalha contra o Jaguadarte, são impressionantes e criativos. O uso da tecnologia 3D, especialmente nos cinemas, aumentou ainda mais a imersão nesse universo fantástico. Alice no País das Maravilhas, 2010, de Tim Burton, é uma releitura deslumbrante, cheia de charme, excentricidade e profundidade emocional. Com um estilo visual ousado, uma protagonista forte e uma jornada fantástica que fala tanto com crianças quanto com adultos. O filme cria seu próprio legado como um conto de fadas único e mais sombrio. Com uma mistura de imaginação, emoção e narrativa corajosa, Alice no País das Maravilhas 2010 traz um clássico querido para uma nova era. Seja você um fã de longa data ou um curioso de primeira viagem, esse filme visualmente rico convida você a acreditar no impossível. Entre em um mundo de maravilhas e fantasia com Alice no País das Maravilhas 2010, a reimaginação fantástica de Tim Burton para o conto clássico. Com visuais deslumbrantes, personagens inesquecíveis e uma jornada mais profunda e sombria, essa aventura acompanha a jovem Alice, agora com 19 anos, redescobrindo seu propósito na Terra Mágica de Submundo. Alice no País das Maravilhas, 2010. É uma aventura fantástica visualmente impressionante que inventa os personagens atemporais de Lewis Carroll em um universo mais sombrio e emocionalmente complexo.
Dirigido pelo cineasta visionário Tim Burton, o filme não é apenas uma refilmagem do conto clássico, é uma espécie de sequência livre, trazendo Alice de volta ao mágico submundo, erroneamente chamado de País das Maravilhas, para cumprir uma nova missão. Com atuações icônicas, especialmente a de Johnny Depp como o excêntrico chapeleiro maluco, o longa mistura estética gótica com ação, emoção e fantasia. Aos 19 anos, Alice Kingsley, Mia Wasikowska, foge de uma sufocante festa de noivado vitoriana e acaba caindo novamente em um buraco de coelho. Ela retorna ao submundo, um lugar estranho que visitou na infância, mas que esqueceu com o tempo. Agora, o reino está sob o domínio tirânico da Rainha Vermelha, Helena Bonham Carter, e a Resistência acredita que Alice é a escolhida para derrotar o temível Jaguardarte, uma criatura monstruosa semelhante a um dragão. Guiada pelo chapeleiro maluco, Johnny Depp pelo gato risonho, Coelho Branco e outros personagens excêntricos. Alice precisa reencontrar sua identidade e cumprir seu papel profetizado como a salvadora daquele mundo. O filme combina live action com efeitos de CGI para criar um submundo vívido e surreal. Os cenários, como a floresta de cogumelos, o castelo da Rainha Vermelha e a batalha contra o Jaguardarte, são impressionantes e criativos. O uso da tecnologia 3D, especialmente nos cinemas, aumentou ainda mais a imersão nesse universo fantástico. Alice no País das Maravilhas, 2010, de Tim Burton, é uma releitura deslumbrante, cheia de charme, excentricidade e profundidade emocional. Com um estilo visual ousado, uma protagonista forte e uma jornada fantástica que fala tanto com crianças quanto com adultos, o filme cria seu próprio legado como um conto de fadas único e mais sombrio. Com uma mistura de imaginação, emoção e narrativa corajosa, Alice no País das Maravilhas 2010 traz um clássico querido para uma nova era. Seja você um fã de longa data ou um curioso de primeira viagem, esse filme visualmente rico convida você a acreditar no impossível. Entre em um mundo de maravilhas e fantasia com Alice no País das Maravilhas 2010, a reimaginação fantástica de Tim Burton para o conto clássico. Com visuais deslumbrantes, personagens inesquecíveis e uma jornada mais profunda e sombria, essa aventura acompanha a jovem Alice, agora com 19 anos, redescobrindo seu propósito na Terra Mágica de Submundo. Alice no País das Maravilhas, 2010. É uma aventura fantástica visualmente impressionante que inventa os personagens atemporais de Lewis Carroll em um universo mais sombrio e emocionalmente complexo. Dirigido pelo cineasta visionário Tim Burton, o filme não é apenas uma refilmagem do conto clássico, é uma espécie de sequência livre, trazendo Alice de volta ao mágico submundo, erroneamente chamado de País das Maravilhas, para cumprir uma nova missão. Com atuações icônicas, especialmente a de Johnny Depp como o excêntrico chapeleiro maluco, o longa mistura estética gótica com ação, emoção e fantasia. Aos 19 anos, Alice Kingsley, Mia Wasikowska, foge de uma sufocante festa de noivado vitoriana e acaba caindo novamente em um buraco de coelho. Ela retorna ao submundo, um lugar estranho que visitou na infância, mas que esqueceu com o tempo. Agora, o reino está sob o domínio tirânico da Rainha Vermelha, Helena Bonham Carter, e a Resistência acredita que Alice é a escolhida para derrotar o temível Jaguardarte, uma criatura monstruosa semelhante a um dragão. Guiada pelo chapeleiro maluco, Johnny Depp pelo gato risonho, Coelho Branco e outros personagens excêntricos. Alice precisa reencontrar sua identidade e cumprir seu papel profetizado como a salvadora daquele mundo. O filme combina live action com efeitos de CGI para criar um submundo vívido e surreal. Os cenários, como a floresta de cogumelos, o castelo da Rainha Vermelha e a batalha contra o Jaguardarte, são impressionantes e criativos. O uso da tecnologia 3D, especialmente nos cinemas, aumentou ainda mais a imersão nesse universo fantástico. Alice no País das Maravilhas, 2010, de Tim Burton, é uma releitura deslumbrante, cheia de charme, excentricidade e profundidade emocional. Com um estilo visual ousado, uma protagonista forte e uma jornada fantástica que fala tanto com crianças quanto com adultos, o filme cria seu próprio legado como um conto de fadas único e mais sombrio. Com uma mistura de imaginação, emoção e narrativa corajosa, Alice no País das Maravilhas 2010 traz um clássico querido para uma nova era. Seja você um fã de longa data ou um curioso de primeira viagem, esse filme visualmente rico convida você a acreditar no impossível. Entre em um mundo de maravilhas e fantasia com Alice no País das Maravilhas 2010, a reimaginação fantástica de Tim Burton para o conto clássico.
com visuais deslumbrantes, personagens inesquecíveis e uma jornada mais profunda e sombria. Essa aventura acompanha a jovem Alice, agora com 19 anos, redescobrindo seu propósito na Terra Mágica de Submundo. Alice no País das Maravilhas, 2010. É uma aventura fantástica visualmente impressionante que inventa os personagens atemporais de Lewis Carroll em um universo mais sombrio e emocionalmente complexo. Dirigido pelo cineasta visionário Tim Burton, o filme não é apenas uma refilmagem do conto clássico, é uma espécie de sequência livre, trazendo Alice de volta ao mágico submundo, erroneamente chamado de País das Maravilhas, para cumprir uma nova missão. Com atuações icônicas, especialmente a de Johnny Depp como o excêntrico chapeleiro maluco, o longa mistura estética gótica com ação, emoção e fantasia. Aos 19 anos, Alice Kingsley, Mia Wasikowska, foge de uma sufocante festa de noivado vitoriana e acaba caindo novamente em um buraco de coelho. Ela retorna ao submundo, um lugar estranho que visitou na infância, mas que esqueceu com o tempo. Agora, o reino está sob o domínio tirânico da Rainha Vermelha, Helena Bonham Carter, e a Resistência acredita que Alice é a escolhida para derrotar o temível Jaguardarte, uma criatura monstruosa semelhante a um dragão. Guiada pelo chapeleiro maluco, Johnny Depp pelo gato risonho, coelho branco e outros personagens excêntricos. Alice precisa reencontrar sua identidade e cumprir seu papel profetizado como a salvadora daquele mundo. O filme combina live action com efeitos de CGI para criar um submundo vívido e surreal. Os cenários, como a floresta de cogumelos, o castelo da Rainha Vermelha e a batalha contra o Jaguardarte, são impressionantes e criativos. O uso da tecnologia 3D, especialmente nos cinemas, aumentou ainda mais a imersão nesse universo fantástico. Alice no País das Maravilhas, 2010, de Tim Burton, é uma releitura deslumbrante, cheia de charme, excentricidade e profundidade emocional. Com um estilo visual ousado, uma protagonista forte e uma jornada fantástica que fala tanto com crianças quanto com adultos. O filme cria seu próprio legado como um conto de fadas único e mais sombrio. Com uma mistura de imaginação, emoção e narrativa corajosa, Alice no País das Maravilhas 2010 traz um clássico querido para uma nova era. Seja você um fã de longa data ou um curioso de primeira viagem, esse filme visualmente rico convida você a acreditar no impossível. Entre em um mundo de maravilhas e fantasia com Alice no País das Maravilhas 2010, a reimaginação fantástica de Tim Burton para o conto clássico. Com visuais deslumbrantes, personagens inesquecíveis e uma jornada mais profunda e sombria. Essa aventura acompanha a jovem Alice, agora com 19 anos, redescobrindo seu propósito na Terra Mágica de Submundo. Alice no País das Maravilhas, 2010. É uma aventura fantástica visualmente impressionante que inventa os personagens atemporais de Lewis Carroll em um universo mais sombrio e emocionalmente complexo. Dirigido pelo cineasta visionário Tim Burton, o filme não é apenas uma refilmagem do conto clássico, é uma espécie de sequência livre, trazendo Alice de volta ao mágico submundo, erroneamente chamado de País das Maravilhas, para cumprir uma nova missão. Com atuações icônicas, especialmente a de Johnny Depp como o excêntrico chapeleiro maluco, o longa mistura estética gótica com ação, emoção e fantasia. Aos 19 anos, Alice Kingsley, Mia Wasikowska, foge de uma sufocante festa de noivado vitoriana e acaba caindo novamente em um buraco de coelho. Ela retorna ao submundo, um lugar estranho que visitou na infância, mas que esqueceu com o tempo. Agora, o reino está sob o domínio tirânico da Rainha Vermelha, Helena Bonham Carter, e a Resistência acredita que Alice é a escolhida para derrotar o temível Jaguardarte, uma criatura monstruosa semelhante a um dragão. Guiada pelo chapeleiro maluco, Johnny Depp pelo gato risonho, coelho branco e outros personagens excêntricos. Alice precisa reencontrar sua identidade e cumprir seu papel profetizado como a salvadora daquele mundo. O filme combina live action com efeitos de CGI para criar um submundo vívido e surreal. Os cenários, como a floresta de cogumelos, o castelo da Rainha Vermelha e a batalha contra o Jaguardarte, são impressionantes e criativos. O uso da tecnologia 3D, especialmente nos cinemas, aumentou ainda mais a imersão nesse universo fantástico. Alice no País das Maravilhas, 2010, de Tim Burton, é uma releitura deslumbrante, cheia de charme, excentricidade e profundidade emocional. Com um estilo visual ousado, uma protagonista forte e uma jornada fantástica que fala tanto com crianças quanto com adultos. O filme cria seu próprio legado como um conto de fadas único e mais sombrio.
Com uma mistura de imaginação, emoção e narrativa corajosa, Alice no País das Maravilhas 2010 traz um clássico querido para uma nova era. Seja você um fã de longa data ou um curioso de primeira viagem, esse filme visualmente rico convida você a acreditar no impossível. Entre em um mundo de maravilhas e fantasia com Alice no País das Maravilhas 2010, a reimaginação fantástica de Tim Burton para o conto clássico. Com visuais deslumbrantes, personagens inesquecíveis e uma jornada mais profunda e sombria, essa aventura acompanha a jovem Alice, agora com 19 anos, redescobrindo seu propósito na Terra Mágica de Submundo. Alice no País das Maravilhas, 2010. É uma aventura fantástica visualmente impressionante que inventa os personagens atemporais de Lewis Carroll em um universo mais sombrio e emocionalmente complexo. Dirigido pelo cineasta visionário Tim Burton, o filme não é apenas uma refilmagem do conto clássico, é uma espécie de sequência livre, trazendo Alice de volta ao mágico submundo, erroneamente chamado de País das Maravilhas, para cumprir uma nova missão. Com atuações icônicas, especialmente a de Johnny Depp como o excêntrico chapeleiro maluco, o longa mistura estética gótica com ação, emoção e fantasia. Aos 19 anos, Alice Kingsley, Mia Wasikowska, foge de uma sufocante festa de noivado vitoriana e acaba caindo novamente em um buraco de coelho. Ela retorna ao submundo, um lugar estranho que visitou na infância, mas que esqueceu com o tempo. Agora, o reino está sob o domínio tirânico da Rainha Vermelha, Helena Bonham Carter, e a resistência acredita que Alice é a escolhida para derrotar o temível Jaguadarte, uma criatura monstruosa semelhante a um dragão. Guiada pelo chapeleiro maluco, Johnny Depp pelo gato risonho, coelho branco e outros personagens excêntricos. Alice precisa reencontrar sua identidade e cumprir seu papel profetizado como a salvadora daquele mundo. O filme combina live action com efeitos de CGI para criar um submundo vívido e surreal. Os cenários, como a floresta de cogumelos, o castelo da Rainha Vermelha e a batalha contra o Jaguadarte, são impressionantes e criativos. O uso da tecnologia 3D, especialmente nos cinemas, aumentou ainda mais a imersão nesse universo fantástico. Alice no País das Maravilhas, 2010, de Tim Burton, é uma releitura deslumbrante, cheia de charme, excentricidade e profundidade emocional. Com um estilo visual ousado, uma protagonista forte e uma jornada fantástica que fala tanto com crianças quanto com adultos, o filme cria seu próprio legado como um conto de fadas único e mais sombrio. Com uma mistura de imaginação, emoção e narrativa corajosa, Alice no País das Maravilhas 2010 traz um clássico querido para uma nova era. Seja você um fã de longa data ou um curioso de primeira viagem, esse filme visualmente rico convida você a acreditar no impossível. Entre em um mundo de maravilhas e fantasia com Alice no País das Maravilhas 2010, a reimaginação fantástica de Tim Burton para o conto clássico. Com visuais deslumbrantes, personagens inesquecíveis e uma jornada mais profunda e sombria, essa aventura acompanha a jovem Alice, agora com 19 anos, redescobrindo seu propósito na Terra Mágica de Submundo. Alice no País das Maravilhas, 2010. É uma aventura fantástica visualmente impressionante que inventa os personagens atemporais de Lewis Carroll em um universo mais sombrio e emocionalmente complexo. Dirigido pelo cineasta visionário Tim Burton, o filme não é apenas uma refilmagem do conto clássico, é uma espécie de sequência livre, trazendo Alice de volta ao mágico submundo, erroneamente chamado de País das Maravilhas, para cumprir uma nova missão. Com atuações icônicas, especialmente a de Johnny Depp como o excêntrico chapeleiro maluco, o longa mistura estética gótica com ação, emoção e fantasia. Aos 19 anos, Alice Kingsley, Mia Wasikowska, foge de uma sufocante festa de noivado vitoriana e acaba caindo novamente em um buraco de coelho. Ela retorna ao submundo, um lugar estranho que visitou na infância, mas que esqueceu com o tempo. Agora, o reino está sob o domínio tirânico da Rainha Vermelha, Helena Bonham Carter, e a resistência acredita que Alice é a escolhida para derrotar o temível Jaguadarte, uma criatura monstruosa semelhante a um dragão. Guiada pelo chapeleiro maluco, Johnny Depp pelo gato risonho, coelho branco e outros personagens excêntricos. Alice precisa reencontrar sua identidade e cumprir seu papel profetizado como a salvadora daquele mundo. O filme combina live action com efeitos de CGI para criar um submundo vívido e surreal. Os cenários, como a floresta de cogumelos, o castelo da Rainha Vermelha e a batalha contra o Jaguadarte, são impressionantes e criativos. O uso da tecnologia 3D, especialmente nos cinemas, aumentou ainda mais a imersão nesse universo fantástico.
Alice no País das Maravilhas, 2010, de Tim Burton, é uma releitura deslumbrante, cheia de charme, excentricidade e profundidade emocional. Com um estilo visual ousado, uma protagonista forte e uma jornada fantástica que fala tanto com crianças quanto com adultos. O filme cria seu próprio legado como um conto de fadas único e mais sombrio. Com uma mistura de imaginação, emoção e narrativa corajosa, Alice no País das Maravilhas, 2010, traz um clássico querido para uma nova era. Seja você um fã de longa data ou um curioso de primeira viagem, esse filme visualmente rico convida você a acreditar no impossível. Entre em um mundo de maravilhas e fantasia com Alice no País das Maravilhas, 2010, a reimaginação fantástica de Tim Burton para o conto clássico, com visuais deslumbrantes, personagens inesquecíveis e uma jornada mais profunda e sombria. Essa aventura acompanha a jovem Alice, agora com 19 anos, redescobrindo seu propósito na Terra Mágica de Submundo. Alice no País das Maravilhas, 2010. É uma aventura fantástica visualmente impressionante que inventa os personagens atemporais de Lewis Carroll em um universo mais sombrio e emocionalmente complexo. Dirigido pelo cineasta visionário Tim Burton, o filme não é apenas uma refilmagem do conto clássico, é uma espécie de sequência livre, trazendo Alice de volta ao mágico submundo, erroneamente chamado de País das Maravilhas, para cumprir uma nova missão. Com atuações icônicas, especialmente a de Johnny Depp como o excêntrico chapeleiro maluco, o longa mistura estética gótica com ação, emoção e fantasia. Aos 19 anos, Alice Kingsley, Mia Wasikowska, foge de uma sufocante festa de noivado vitoriana e acaba caindo novamente em um buraco de coelho. Ela retorna ao submundo, um lugar estranho que visitou na infância, mas que esqueceu com o tempo. Agora, o reino está sob o domínio tirânico da Rainha Vermelha, Helena Bonham Carter, e a resistência acredita que Alice é a escolhida para derrotar o temível Jaguardarte, uma criatura monstruosa semelhante a um dragão. Guiada pelo chapeleiro maluco, Johnny Depp pelo gato risonho, coelho branco e outros personagens excêntricos. Alice precisa reencontrar sua identidade e cumprir seu papel profetizado como a salvadora daquele mundo. O filme combina live action com efeitos de CGI para criar um submundo vívido e surreal. Os cenários, como a floresta de cogumelos, o castelo da Rainha Vermelha e a batalha contra o Jaguardarte, são impressionantes e criativos. O uso da tecnologia 3D, especialmente nos cinemas, aumentou ainda mais a imersão nesse universo fantástico. Alice no País das Maravilhas, 2010, de Tim Burton, é uma releitura deslumbrante, cheia de charme, excentricidade e profundidade emocional. Com um estilo visual ousado, uma protagonista forte e uma jornada fantástica que fala tanto com crianças quanto com adultos. O filme cria seu próprio legado como um conto de fadas único e mais sombrio. Com uma mistura de imaginação, emoção e narrativa corajosa, Alice no País das Maravilhas, 2010, traz um clássico querido para uma nova era. Seja você um fã de longa data ou um curioso de primeira viagem, esse filme visualmente rico convida você a acreditar no impossível. Entre em um mundo de maravilhas e fantasia com Alice no País das Maravilhas, 2010, a reimaginação fantástica de Tim Burton para o conto clássico, com visuais deslumbrantes, personagens inesquecíveis e uma jornada mais profunda e sombria. Essa aventura acompanha a jovem Alice, agora com 19 anos, redescobrindo seu propósito na Terra Mágica de Submundo. Alice no País das Maravilhas, 2010. É uma aventura fantástica visualmente impressionante que inventa os personagens atemporais de Lewis Carroll em um universo mais sombrio e emocionalmente complexo. Dirigido pelo cineasta visionário Tim Burton, o filme não é apenas uma refilmagem do conto clássico, é uma espécie de sequência livre, trazendo Alice de volta ao mágico submundo, erroneamente chamado de País das Maravilhas, para cumprir uma nova missão. Com atuações icônicas, especialmente a de Johnny Depp como o excêntrico chapeleiro maluco, o longa mistura estética gótica com ação, emoção e fantasia. Aos 19 anos, Alice Kingsley, Mia Wasikowska, foge de uma sufocante festa de noivado vitoriana e acaba caindo novamente em um buraco de coelho. Ela retorna ao submundo, um lugar estranho que visitou na infância, mas que esqueceu com o tempo. Agora, o reino está sob o domínio tirânico da Rainha Vermelha, Helena Bonham Carter, e a resistência acredita que Alice é a escolhida para derrotar o temível Jaguardarte, uma criatura monstruosa semelhante a um dragão. Guiada pelo chapeleiro maluco, Johnny Depp pelo gato risonho, coelho branco e outros personagens excêntricos. Alice precisa reencontrar sua identidade e cumprir seu papel profetizado como a salvadora daquele mundo.
O filme combina live action com efeitos de CGI para criar um submundo vívido e surreal. Os cenários, como a floresta de cogumelos, o castelo da Rainha Vermelha e a batalha contra o Jaguardarte, são impressionantes e criativos. O uso da tecnologia 3D, especialmente nos cinemas, aumentou ainda mais a imersão nesse universo fantástico. Alice no País das Maravilhas, 2010, de Tim Burton, é uma releitura deslumbrante, cheia de charme, excentricidade e profundidade emocional. Com um estilo visual ousado, uma protagonista forte e uma jornada fantástica que fala tanto com crianças quanto com adultos, o filme cria seu próprio legado como um conto de fadas único e mais sombrio. Com uma mistura de imaginação, emoção e narrativa corajosa, Alice no País das Maravilhas 2010 traz um clássico querido para uma nova era. Seja você um fã de longa data ou um curioso de primeira viagem, esse filme visualmente rico convida você a acreditar no impossível. Entre em um mundo de maravilhas e fantasia com Alice no País das Maravilhas 2010, a reimaginação fantástica de Tim Burton para o conto clássico. Com visuais deslumbrantes, personagens inesquecíveis e uma jornada mais profunda e sombria, essa aventura acompanha a jovem Alice, agora com 19 anos, redescobrindo seu propósito na Terra Mágica de Submundo. Alice no País das Maravilhas, 2010. É uma aventura fantástica visualmente impressionante que inventa os personagens atemporais de Lewis Carroll em um universo mais sombrio e emocionalmente complexo. Dirigido pelo cineasta visionário Tim Burton, o filme não é apenas uma refilmagem do conto clássico, é uma espécie de sequência livre, trazendo Alice de volta ao mágico submundo, erroneamente chamado de País das Maravilhas, para cumprir uma nova missão. Com atuações icônicas, especialmente a de Johnny Depp como o excêntrico chapeleiro maluco, o longa mistura estética gótica com ação, emoção e fantasia. Aos 19 anos, Alice Kingsley, Mia Wasikowska, foge de uma sufocante festa de noivado vitoriana e acaba caindo novamente em um buraco de coelho. Ela retorna ao submundo, um lugar estranho que visitou na infância, mas que esqueceu com o tempo. Agora, o reino está sob o domínio tirânico da Rainha Vermelha, Helena Bonham Carter, e a resistência acredita que Alice é a escolhida para derrotar o temível Jaguardarte, uma criatura monstruosa semelhante a um dragão. Guiada pelo chapeleiro maluco, Johnny Depp pelo gato risonho, coelho branco e outros personagens excêntricos. Alice precisa reencontrar sua identidade e cumprir seu papel profetizado como a salvadora daquele mundo. O filme combina live action com efeitos de CGI para criar um submundo vívido e surreal. Os cenários, como a floresta de cogumelos, o castelo da Rainha Vermelha e a batalha contra o Jaguardarte, são impressionantes e criativos. O uso da tecnologia 3D, especialmente nos cinemas, aumentou ainda mais a imersão nesse universo fantástico. Alice no País das Maravilhas, 2010, de Tim Burton, é uma releitura deslumbrante, cheia de charme, excentricidade e profundidade emocional. Com um estilo visual ousado, uma protagonista forte e uma jornada fantástica que fala tanto com crianças quanto com adultos, o filme cria seu próprio legado como um conto de fadas único e mais sombrio. Com uma mistura de imaginação, emoção e narrativa corajosa, Alice no País das Maravilhas 2010 traz um clássico querido para uma nova era. Seja você um fã de longa data ou um curioso de primeira viagem, esse filme visualmente rico convida você a acreditar no impossível. Entre em um mundo de maravilhas e fantasia com Alice no País das Maravilhas 2010, a reimaginação fantástica de Tim Burton para o conto clássico. Com visuais deslumbrantes, personagens inesquecíveis e uma jornada mais profunda e sombria, essa aventura acompanha a jovem Alice, agora com 19 anos, redescobrindo seu propósito na Terra Mágica de Submundo. Alice no País das Maravilhas, 2010. É uma aventura fantástica visualmente impressionante que inventa os personagens atemporais de Lewis Carroll em um universo mais sombrio e emocionalmente complexo. Dirigido pelo cineasta visionário Tim Burton, o filme não é apenas uma refilmagem do conto clássico, é uma espécie de sequência livre, trazendo Alice de volta ao mágico submundo, erroneamente chamado de País das Maravilhas, para cumprir uma nova missão. Com atuações icônicas, especialmente a de Johnny Depp como o excêntrico chapeleiro maluco, o longa mistura estética gótica com ação, emoção e fantasia. Aos 19 anos, Alice Kingsley, Mia Wasikowska, foge de uma sufocante festa de noivado vitoriana e acaba caindo novamente em um buraco de coelho. Ela retorna ao submundo, um lugar estranho que visitou na infância, mas que esqueceu com o tempo.
Agora, o reino está sob o domínio tirânico da Rainha Vermelha, Helena Bonham Carter, e a resistência acredita que Alice é a escolhida para derrotar o temível Jaguardarte, uma criatura monstruosa semelhante a um dragão. Guiada pelo chapeleiro maluco Johnny Depp e pelo gato risonho, coelho branco e outros personagens excêntricos, Alice precisa reencontrar sua identidade e cumprir seu papel profetizado como a salvadora daquele mundo. O filme combina live action com efeitos de CGI para criar um submundo vívido e surreal. Os cenários, como a floresta de cogumelos, o castelo da Rainha Vermelha e a batalha contra o Jaguardarte, são impressionantes e criativos. O uso da tecnologia 3D, especialmente nos cinemas, aumentou ainda mais a imersão nesse universo fantástico. Alice no País das Maravilhas, 2010, de Tim Burton, é uma releitura deslumbrante, cheia de charme, excentricidade e profundidade emocional. Com um estilo visual ousado, uma protagonista forte e uma jornada fantástica que fala tanto com crianças quanto com adultos, o filme cria seu próprio legado como um conto de fadas único e mais sombrio. Com uma mistura de imaginação, emoção e narrativa corajosa, Alice no País das Maravilhas 2010 traz um clássico querido para uma nova era. Seja você um fã de longa data ou um curioso de primeira viagem, esse filme visualmente rico convida você a acreditar no impossível. Entre em um mundo de maravilhas e fantasia com Alice no País das Maravilhas 2010, a reimaginação fantástica de Tim Burton para o conto clássico. Com visuais deslumbrantes, personagens inesquecíveis e uma jornada mais profunda e sombria, essa aventura acompanha a jovem Alice, agora com 19 anos, redescobrindo seu propósito na Terra Mágica de Submundo. Alice no País das Maravilhas, 2010. É uma aventura fantástica visualmente impressionante que inventa os personagens atemporais de Lewis Carroll em um universo mais sombrio e emocionalmente complexo. Dirigido pelo cineasta visionário Tim Burton, o filme não é apenas uma refilmagem do conto clássico, é uma espécie de sequência livre, trazendo Alice de volta ao mágico submundo, erroneamente chamado de País das Maravilhas, para cumprir uma nova missão. Com atuações icônicas, especialmente a de Johnny Depp como o excêntrico chapeleiro maluco, o longa mistura estética gótica com ação, emoção e fantasia. Aos 19 anos, Alice Kingsley, Mia Wasikowska, foge de uma sufocante festa de noivado vitoriana e acaba caindo novamente em um buraco de coelho. Ela retorna ao submundo, um lugar estranho que visitou na infância, mas que esqueceu com o tempo. Agora, o reino está sob o domínio tirânico da Rainha Vermelha, Helena Bonham Carter, e a resistência acredita que Alice é a escolhida para derrotar o temível Jaguardarte, uma criatura monstruosa semelhante a um dragão. Guiada pelo chapeleiro maluco Johnny Depp e pelo gato risonho, coelho branco e outros personagens excêntricos, Alice precisa reencontrar sua identidade e cumprir seu papel profetizado como a salvadora daquele mundo. O filme combina live action com efeitos de CGI para criar um submundo vívido e surreal. Os cenários, como a floresta de cogumelos, o castelo da Rainha Vermelha e a batalha contra o Jaguardarte, são impressionantes e criativos. O uso da tecnologia 3D, especialmente nos cinemas, aumentou ainda mais a imersão nesse universo fantástico. Alice no País das Maravilhas, 2010, de Tim Burton, é uma releitura deslumbrante, cheia de charme, excentricidade e profundidade emocional. Com um estilo visual ousado, uma protagonista forte e uma jornada fantástica que fala tanto com crianças quanto com adultos, o filme cria seu próprio legado como um conto de fadas único e mais sombrio. Com uma mistura de imaginação, emoção e narrativa corajosa, Alice no País das Maravilhas 2010 traz um clássico querido para uma nova era. Seja você um fã de longa data ou um curioso de primeira viagem, esse filme visualmente rico convida você a acreditar no impossível. Entre em um mundo de maravilhas e fantasia com Alice no País das Maravilhas 2010, a reimaginação fantástica de Tim Burton para o conto clássico. Com visuais deslumbrantes, personagens inesquecíveis e uma jornada mais profunda e sombria, essa aventura acompanha a jovem Alice, agora com 19 anos, redescobrindo seu propósito na Terra Mágica de Submundo. Alice no País das Maravilhas, 2010. É uma aventura fantástica visualmente impressionante que inventa os personagens atemporais de Lewis Carroll em um universo mais sombrio e emocionalmente complexo. Dirigido pelo cineasta visionário Tim Burton, o filme não é apenas uma refilmagem do conto clássico, é uma espécie de sequência livre, trazendo Alice de volta ao mágico submundo, erroneamente chamado de País das Maravilhas, para cumprir uma nova missão.
com atuações icônicas, especialmente a de Johnny Depp como o excêntrico chapeleiro maluco. O longa mistura estética gótica com ação, emoção e fantasia. Aos 19 anos, Alice Kingsley, Mia Wasikowska, foge de uma sufocante festa de noivado vitoriana e acaba caindo novamente em um buraco de coelho. Ela retorna ao submundo, um lugar estranho que visitou na infância, mas que esqueceu com o tempo. Agora, o reino está sob o domínio tirânico da Rainha Vermelha, Helena Bonham Carter, e a resistência acredita que Alice é a escolhida para derrotar o temível Jaguadarte, uma criatura monstruosa semelhante a um dragão. Guiada pelo chapeleiro maluco, Johnny Depp pelo gato risonho, coelho branco e outros personagens excêntricos. Alice precisa reencontrar sua identidade e cumprir seu papel profetizado como a salvadora daquele mundo. O filme combina live action com efeitos de CGI para criar um submundo vívido e surreal. Os cenários, como a floresta de cogumelos, o castelo da Rainha Vermelha e a batalha contra o Jaguadarte, são impressionantes e criativos. O uso da tecnologia 3D, especialmente nos cinemas, aumentou ainda mais a imersão nesse universo fantástico. Alice no País das Maravilhas, 2010, de Tim Burton, é uma releitura deslumbrante, cheia de charme, excentricidade e profundidade emocional. Com um estilo visual ousado, uma protagonista forte e uma jornada fantástica que fala tanto com crianças quanto com adultos. O filme cria seu próprio legado como um conto de fadas único e mais sombrio. Com uma mistura de imaginação, emoção e narrativa corajosa, Alice no País das Maravilhas, 2010, traz um clássico querido para uma nova era. Seja você um fã de longa data ou um curioso de primeira viagem, esse filme visualmente rico convida você a acreditar no impossível. Entre em um mundo de maravilhas e fantasia com Alice no País das Maravilhas, 2010, a reimaginação fantástica de Tim Burton para o conto clássico. Com visuais deslumbrantes, personagens inesquecíveis e uma jornada mais profunda e sombria, essa aventura acompanha a jovem Alice, agora com 19 anos, redescobrindo seu propósito na Terra Mágica de Submundo. Alice no País das Maravilhas, 2010. É uma aventura fantástica visualmente impressionante que inventa os personagens atemporais de Lewis Carroll em um universo mais sombrio e emocionalmente complexo. Dirigido pelo cineasta visionário Tim Burton, o filme não é apenas uma refilmagem do conto clássico, é uma espécie de sequência livre, trazendo Alice de volta ao mágico submundo, erroneamente chamado de País das Maravilhas, para cumprir uma nova missão. Com atuações icônicas, especialmente a de Johnny Depp como o excêntrico chapeleiro maluco, o longa mistura estética gótica com ação, emoção e fantasia. Aos 19 anos, Alice Kingsley, Mia Wasikowska, foge de uma sufocante festa de noivado vitoriana e acaba caindo novamente em um buraco de coelho. Ela retorna ao submundo, um lugar estranho que visitou na infância, mas que esqueceu com o tempo. Agora, o reino está sob o domínio tirânico da Rainha Vermelha, Helena Bonham Carter, e a resistência acredita que Alice é a escolhida para derrotar o temível Jaguadarte, uma criatura monstruosa semelhante a um dragão. Guiada pelo chapeleiro maluco, Johnny Depp pelo gato risonho, coelho branco e outros personagens excêntricos. Alice precisa reencontrar sua identidade e cumprir seu papel profetizado como a salvadora daquele mundo. O filme combina live action com efeitos de CGI para criar um submundo vívido e surreal. Os cenários, como a floresta de cogumelos, o castelo da Rainha Vermelha e a batalha contra o Jaguadarte, são impressionantes e criativos. O uso da tecnologia 3D, especialmente nos cinemas, aumentou ainda mais a imersão nesse universo fantástico. Alice no País das Maravilhas, 2010, de Tim Burton, é uma releitura deslumbrante, cheia de charme, excentricidade e profundidade emocional. Com um estilo visual ousado, uma protagonista forte e uma jornada fantástica que fala tanto com crianças quanto com adultos. O filme cria seu próprio legado como um conto de fadas único e mais sombrio. Com uma mistura de imaginação, emoção e narrativa corajosa, Alice no País das Maravilhas, 2010, traz um clássico querido para uma nova era. Seja você um fã de longa data ou um curioso de primeira viagem, esse filme visualmente rico convida você a acreditar no impossível. Entre em um mundo de maravilhas e fantasia com Alice no País das Maravilhas, 2010, a reimaginação fantástica de Tim Burton para o conto clássico. Com visuais deslumbrantes, personagens inesquecíveis e uma jornada mais profunda e sombria, essa aventura acompanha a jovem Alice, agora com 19 anos, redescobrindo seu propósito na Terra Mágica de Submundo.
Alice no País das Maravilhas, 2010. É uma aventura fantástica visualmente impressionante que inventa os personagens atemporais de Lewis Carroll em um universo mais sombrio e emocionalmente complexo. Dirigido pelo cineasta visionário Tim Burton, o filme não é apenas uma refilmagem do conto clássico, é uma espécie de sequência livre, trazendo Alice de volta ao mágico submundo, erroneamente chamado de País das Maravilhas, para cumprir uma nova missão. Com atuações icônicas, especialmente a de Johnny Depp como o excêntrico chapeleiro maluco, o longa mistura estética gótica com ação, emoção e fantasia. Aos 19 anos, Alice Kingsley, Mia Wasikowska, foge de uma sufocante festa de noivado vitoriana e acaba caindo novamente em um buraco de coelho. Ela retorna ao submundo, um lugar estranho que visitou na infância, mas que esqueceu com o tempo. Agora, o reino está sob o domínio tirânico da Rainha Vermelha, Helena Bonham Carter, e a resistência acredita que Alice é a escolhida para derrotar o temível Jaguadarte, uma criatura monstruosa semelhante a um dragão. Guiada pelo chapeleiro maluco, Johnny Depp pelo gato risonho, Coelho Branco e outros personagens excêntricos. Alice precisa reencontrar sua identidade e cumprir seu papel profetizado como a salvadora daquele mundo. O filme combina live action com efeitos de CGI para criar um submundo vívido e surreal. Os cenários, como a floresta de cogumelos, o castelo da Rainha Vermelha e a batalha contra o Jaguadarte, são impressionantes e criativos. O uso da tecnologia 3D, especialmente nos cinemas, aumentou ainda mais a imersão nesse universo fantástico. Alice no País das Maravilhas, 2010, de Tim Burton, é uma releitura deslumbrante, cheia de charme, excentricidade e profundidade emocional. Com um estilo visual ousado, uma protagonista forte e uma jornada fantástica que fala tanto com crianças quanto com adultos, o filme cria seu próprio legado como um conto de fadas único e mais sombrio. Com uma mistura de imaginação, emoção e narrativa corajosa, Alice no País das Maravilhas 2010 traz um clássico querido para uma nova era. Seja você um fã de longa data ou um curioso de primeira viagem, esse filme visualmente rico convida você a acreditar no impossível. Entre em um mundo de maravilhas e fantasia com Alice no País das Maravilhas 2010, a reimaginação fantástica de Tim Burton para o conto clássico. Com visuais deslumbrantes, personagens inesquecíveis e uma jornada mais profunda e sombria, essa aventura acompanha a jovem Alice, agora com 19 anos, redescobrindo seu propósito na Terra Mágica de Submundo. Alice no País das Maravilhas, 2010. É uma aventura fantástica visualmente impressionante que inventa os personagens atemporais de Lewis Carroll em um universo mais sombrio e emocionalmente complexo. Dirigido pelo cineasta visionário Tim Burton, o filme não é apenas uma refilmagem do conto clássico, é uma espécie de sequência livre, trazendo Alice de volta ao mágico submundo, erroneamente chamado de País das Maravilhas, para cumprir uma nova missão. Com atuações icônicas, especialmente a de Johnny Depp como o excêntrico chapeleiro maluco, o longa mistura estética gótica com ação, emoção e fantasia. Aos 19 anos, Alice Kingsley, Mia Wasikowska, foge de uma sufocante festa de noivado vitoriana e acaba caindo novamente em um buraco de coelho. Ela retorna ao submundo, um lugar estranho que visitou na infância, mas que esqueceu com o tempo. Agora, o reino está sob o domínio tirânico da Rainha Vermelha, Helena Bonham Carter, e a resistência acredita que Alice é a escolhida para derrotar o temível Jaguadarte, uma criatura monstruosa semelhante a um dragão. Guiada pelo chapeleiro maluco, Johnny Depp pelo gato risonho, Coelho Branco e outros personagens excêntricos. Alice precisa reencontrar sua identidade e cumprir seu papel profetizado como a salvadora daquele mundo. O filme combina live action com efeitos de CGI para criar um submundo vívido e surreal. Os cenários, como a floresta de cogumelos, o castelo da Rainha Vermelha e a batalha contra o Jaguadarte, são impressionantes e criativos. O uso da tecnologia 3D, especialmente nos cinemas, aumentou ainda mais a imersão nesse universo fantástico. Alice no País das Maravilhas, 2010, de Tim Burton, é uma releitura deslumbrante, cheia de charme, excentricidade e profundidade emocional. Com um estilo visual ousado, uma protagonista forte e uma jornada fantástica que fala tanto com crianças quanto com adultos, o filme cria seu próprio legado como um conto de fadas único e mais sombrio. Com uma mistura de imaginação, emoção e narrativa corajosa, Alice no País das Maravilhas 2010 traz um clássico querido para uma nova era. Seja você um fã de longa data ou um curioso de primeira viagem, esse filme visualmente rico convida você a acreditar no impossível.
Entre em um mundo de maravilhas e fantasia com Alice no País das Maravilhas, 2010, a reimaginação fantástica de Tim Burton para o conto clássico, com visuais deslumbrantes, personagens inesquecíveis e uma jornada mais profunda e sombria. Essa aventura acompanha a jovem Alice, agora com 19 anos, redescobrindo seu propósito na Terra Mágica de Submundo. Alice no País das Maravilhas, 2010. É uma aventura fantástica visualmente impressionante que inventa os personagens atemporais de Lewis Carroll em um universo mais sombrio e emocionalmente complexo. Dirigido pelo cineasta visionário Tim Burton, o filme não é apenas uma refilmagem do conto clássico, é uma espécie de sequência livre, trazendo Alice de volta ao mágico submundo, erroneamente chamado de País das Maravilhas, para cumprir uma nova missão. Com atuações icônicas, especialmente a de Johnny Depp como o excêntrico chapeleiro maluco, o longa mistura estética gótica com ação, emoção e fantasia. Aos 19 anos, Alice Kingsley, Mia Wasikowska, foge de uma sufocante festa de noivado vitoriana e acaba caindo novamente em um buraco de coelho. Ela retorna ao submundo, um lugar estranho que visitou na infância, mas que esqueceu com o tempo. Agora, o reino está sob o domínio tirânico da Rainha Vermelha, Helena Bonham Carter, e a Resistência acredita que Alice é a escolhida para derrotar o temível Jaguardarte, uma criatura monstruosa semelhante a um dragão. Guiada pelo chapeleiro maluco, Johnny Depp pelo gato risonho, Coelho Branco e outros personagens excêntricos. Alice precisa reencontrar sua identidade e cumprir seu papel profetizado como a salvadora daquele mundo. O filme combina live action com efeitos de CGI para criar um submundo vívido e surreal. Os cenários, como a floresta de cogumelos, o castelo da Rainha Vermelha e a batalha contra o Jaguardarte, são impressionantes e criativos. O uso da tecnologia 3D, especialmente nos cinemas, aumentou ainda mais a imersão nesse universo fantástico. Alice no País das Maravilhas, 2010, de Tim Burton, é uma releitura deslumbrante, cheia de charme, excentricidade e profundidade emocional. Com um estilo visual ousado, uma protagonista forte e uma jornada fantástica que fala tanto com crianças quanto com adultos. O filme cria seu próprio legado como um conto de fadas único e mais sombrio. Com uma mistura de imaginação, emoção e narrativa corajosa, Alice no País das Maravilhas, 2010, traz um clássico querido para uma nova era. Seja você um fã de longa data ou um curioso de primeira viagem, esse filme visualmente rico convida você a acreditar no impossível. Entre em um mundo de maravilhas e fantasia com Alice no País das Maravilhas, 2010, a reimaginação fantástica de Tim Burton para o conto clássico, com visuais deslumbrantes, personagens inesquecíveis e uma jornada mais profunda e sombria. Essa aventura acompanha a jovem Alice, agora com 19 anos, redescobrindo seu propósito na Terra Mágica de Submundo. Alice no País das Maravilhas, 2010. É uma aventura fantástica visualmente impressionante que inventa os personagens atemporais de Lewis Carroll em um universo mais sombrio e emocionalmente complexo. Dirigido pelo cineasta visionário Tim Burton, o filme não é apenas uma refilmagem do conto clássico, é uma espécie de sequência livre, trazendo Alice de volta ao mágico submundo, erroneamente chamado de País das Maravilhas, para cumprir uma nova missão. Com atuações icônicas, especialmente a de Johnny Depp como o excêntrico chapeleiro maluco, o longa mistura estética gótica com ação, emoção e fantasia. Aos 19 anos, Alice Kingsley, Mia Wasikowska, foge de uma sufocante festa de noivado vitoriana e acaba caindo novamente em um buraco de coelho. Ela retorna ao submundo, um lugar estranho que visitou na infância, mas que esqueceu com o tempo. Agora, o reino está sob o domínio tirânico da Rainha Vermelha, Helena Bonham Carter, e a Resistência acredita que Alice é a escolhida para derrotar o temível Jaguardarte, uma criatura monstruosa semelhante a um dragão. Guiada pelo chapeleiro maluco, Johnny Depp pelo gato risonho, Coelho Branco e outros personagens excêntricos. Alice precisa reencontrar sua identidade e cumprir seu papel profetizado como a salvadora daquele mundo. O filme combina live action com efeitos de CGI para criar um submundo vívido e surreal. Os cenários, como a floresta de cogumelos, o castelo da Rainha Vermelha e a batalha contra o Jaguardarte, são impressionantes e criativos. O uso da tecnologia 3D, especialmente nos cinemas, aumentou ainda mais a imersão nesse universo fantástico. Alice no País das Maravilhas, 2010, de Tim Burton, é uma releitura deslumbrante, cheia de charme, excentricidade e profundidade emocional.
Com um estilo visual ousado, uma protagonista forte e uma jornada fantástica que fala tanto com crianças quanto com adultos. O filme cria seu próprio legado como um conto de fadas único e mais sombrio. Com uma mistura de imaginação, emoção e narrativa corajosa, Alice no País das Maravilhas 2010 traz um clássico querido para uma nova era. Seja você um fã de longa data ou um curioso de primeira viagem, esse filme visualmente rico convida você a acreditar no impossível. Entre em um mundo de maravilhas e fantasia com Alice no País das Maravilhas 2010, a reimaginação fantástica de Tim Burton para o conto clássico. Com visuais deslumbrantes, personagens inesquecíveis e uma jornada mais profunda e sombria, essa aventura acompanha a jovem Alice, agora com 19 anos, redescobrindo seu propósito na Terra Mágica de Submundo. Alice no País das Maravilhas, 2010. É uma aventura fantástica visualmente impressionante que inventa os personagens atemporais de Lewis Carroll em um universo mais sombrio e emocionalmente complexo. Dirigido pelo cineasta visionário Tim Burton, o filme não é apenas uma refilmagem do conto clássico, é uma espécie de sequência livre, trazendo Alice de volta ao mágico submundo, erroneamente chamado de País das Maravilhas, para cumprir uma nova missão. Com atuações icônicas, especialmente a de Johnny Depp como o excêntrico chapeleiro maluco, o longa mistura estética gótica com ação, emoção e fantasia. Aos 19 anos, Alice Kingsley, Mia Wasikowska, foge de uma sufocante festa de noivado vitoriana e acaba caindo novamente em um buraco de coelho. Ela retorna ao submundo, um lugar estranho que visitou na infância, mas que esqueceu com o tempo. Agora, o reino está sob o domínio tirânico da Rainha Vermelha, Helena Bonham Carter, e a resistência acredita que Alice é a escolhida para derrotar o temível Jaguadarte, uma criatura monstruosa semelhante a um dragão. Guiada pelo chapeleiro maluco, Johnny Depp pelo gato risonho, coelho branco e outros personagens excêntricos. Alice precisa reencontrar sua identidade e cumprir seu papel profetizado como a salvadora daquele mundo. O filme combina live action com efeitos de CGI para criar um submundo vívido e surreal. Os cenários, como a floresta de cogumelos, o castelo da Rainha Vermelha e a batalha contra o Jaguadarte, são impressionantes e criativos. O uso da tecnologia 3D, especialmente nos cinemas, aumentou ainda mais a imersão nesse universo fantástico. Alice no País das Maravilhas, 2010, de Tim Burton, é uma releitura deslumbrante, cheia de charme, excentricidade e profundidade emocional. Com um estilo visual ousado, uma protagonista forte e uma jornada fantástica que fala tanto com crianças quanto com adultos, o filme cria seu próprio legado como um conto de fadas único e mais sombrio. Com uma mistura de imaginação, emoção e narrativa corajosa, Alice no País das Maravilhas 2010 traz um clássico querido para uma nova era. Seja você um fã de longa data ou um curioso de primeira viagem, esse filme visualmente rico convida você a acreditar no impossível. Entre em um mundo de maravilhas e fantasia com Alice no País das Maravilhas 2010, a reimaginação fantástica de Tim Burton para o conto clássico. Com visuais deslumbrantes, personagens inesquecíveis e uma jornada mais profunda e sombria, essa aventura acompanha a jovem Alice, agora com 19 anos, redescobrindo seu propósito na Terra Mágica de Submundo. Alice no País das Maravilhas, 2010. É uma aventura fantástica visualmente impressionante que inventa os personagens atemporais de Lewis Carroll em um universo mais sombrio e emocionalmente complexo. Dirigido pelo cineasta visionário Tim Burton, o filme não é apenas uma refilmagem do conto clássico, é uma espécie de sequência livre, trazendo Alice de volta ao mágico submundo, erroneamente chamado de País das Maravilhas, para cumprir uma nova missão. Com atuações icônicas, especialmente a de Johnny Depp como o excêntrico chapeleiro maluco, o longa mistura estética gótica com ação, emoção e fantasia. Aos 19 anos, Alice Kingsley, Mia Wasikowska, foge de uma sufocante festa de noivado vitoriana e acaba caindo novamente em um buraco de coelho. Ela retorna ao submundo, um lugar estranho que visitou na infância, mas que esqueceu com o tempo. Agora, o reino está sob o domínio tirânico da Rainha Vermelha, Helena Bonham Carter, e a resistência acredita que Alice é a escolhida para derrotar o temível Jaguadarte, uma criatura monstruosa semelhante a um dragão. Guiada pelo chapeleiro maluco, Johnny Depp pelo gato risonho, coelho branco e outros personagens excêntricos. Alice precisa reencontrar sua identidade e cumprir seu papel profetizado como a salvadora daquele mundo. O filme combina live action com efeitos de CGI para criar um submundo vívido e surreal.
Os cenários, como a floresta de cogumelos, o castelo da Rainha Vermelha e a batalha contra o Jaguardarte, são impressionantes e criativos. O uso da tecnologia 3D, especialmente nos cinemas, aumentou ainda mais a imersão nesse universo fantástico. Alice no País das Maravilhas, 2010, de Tim Burton, é uma releitura deslumbrante, cheia de charme, excentricidade e profundidade emocional. Com um estilo visual ousado, uma protagonista forte e uma jornada fantástica que fala tanto com crianças quanto com adultos, o filme cria seu próprio legado como um conto de fadas único e mais sombrio. Com uma mistura de imaginação, emoção e narrativa corajosa, Alice no País das Maravilhas 2010 traz um clássico querido para uma nova era. Seja você um fã de longa data ou um curioso de primeira viagem, esse filme visualmente rico convida você a acreditar no impossível. Entre em um mundo de maravilhas e fantasia com Alice no País das Maravilhas 2010, a reimaginação fantástica de Tim Burton para o conto clássico. Com visuais deslumbrantes, personagens inesquecíveis e uma jornada mais profunda e sombria, essa aventura acompanha a jovem Alice, agora com 19 anos, redescobrindo seu propósito na Terra Mágica de Submundo. Alice no País das Maravilhas, 2010. É uma aventura fantástica visualmente impressionante que inventa os personagens atemporais de Lewis Carroll em um universo mais sombrio e emocionalmente complexo. Dirigido pelo cineasta visionário Tim Burton, o filme não é apenas uma refilmagem do conto clássico, é uma espécie de sequência livre, trazendo Alice de volta ao mágico submundo, erroneamente chamado de País das Maravilhas, para cumprir uma nova missão. Com atuações icônicas, especialmente a de Johnny Depp como o excêntrico chapeleiro maluco, o longa mistura estética gótica com ação, emoção e fantasia. Aos 19 anos, Alice Kingsley, Mia Wasikowska, foge de uma sufocante festa de noivado vitoriana e acaba caindo novamente em um buraco de coelho. Ela retorna ao submundo, um lugar estranho que visitou na infância, mas que esqueceu com o tempo. Agora, o reino está sob o domínio tirânico da Rainha Vermelha, Helena Bonham Carter, e a resistência acredita que Alice é a escolhida para derrotar o temível Jaguardarte, uma criatura monstruosa semelhante a um dragão. Guiada pelo chapeleiro maluco, Johnny Depp pelo gato risonho, coelho branco e outros personagens excêntricos. Alice precisa reencontrar sua identidade e cumprir seu papel profetizado como a salvadora daquele mundo. O filme combina live action com efeitos de CGI para criar um submundo vívido e surreal. Os cenários, como a floresta de cogumelos, o castelo da Rainha Vermelha e a batalha contra o Jaguardarte, são impressionantes e criativos. O uso da tecnologia 3D, especialmente nos cinemas, aumentou ainda mais a imersão nesse universo fantástico. Alice no País das Maravilhas, 2010, de Tim Burton, é uma releitura deslumbrante, cheia de charme, excentricidade e profundidade emocional. Com um estilo visual ousado, uma protagonista forte e uma jornada fantástica que fala tanto com crianças quanto com adultos, o filme cria seu próprio legado como um conto de fadas único e mais sombrio. Com uma mistura de imaginação, emoção e narrativa corajosa, Alice no País das Maravilhas 2010 traz um clássico querido para uma nova era. Seja você um fã de longa data ou um curioso de primeira viagem, esse filme visualmente rico convida você a acreditar no impossível. Entre em um mundo de maravilhas e fantasia com Alice no País das Maravilhas 2010, a reimaginação fantástica de Tim Burton para o conto clássico. Com visuais deslumbrantes, personagens inesquecíveis e uma jornada mais profunda e sombria, essa aventura acompanha a jovem Alice, agora com 19 anos, redescobrindo seu propósito na Terra Mágica de Submundo. Alice no País das Maravilhas, 2010. É uma aventura fantástica visualmente impressionante que inventa os personagens atemporais de Lewis Carroll em um universo mais sombrio e emocionalmente complexo. Dirigido pelo cineasta visionário Tim Burton, o filme não é apenas uma refilmagem do conto clássico, é uma espécie de sequência livre, trazendo Alice de volta ao mágico submundo, erroneamente chamado de País das Maravilhas, para cumprir uma nova missão. Com atuações icônicas, especialmente a de Johnny Depp como o excêntrico chapeleiro maluco, o longa mistura estética gótica com ação, emoção e fantasia. Aos 19 anos, Alice Kingsley, Mia Wasikowska, foge de uma sufocante festa de noivado vitoriana e acaba caindo novamente em um buraco de coelho. Ela retorna ao submundo, um lugar estranho que visitou na infância, mas que esqueceu com o tempo. Agora, o reino está sob o domínio tirânico da Rainha Vermelha, Helena Bonham Carter, e a resistência acredita que Alice é a escolhida para derrotar o temível Jaguardarte,
uma criatura monstruosa semelhante a um dragão. Guiada pelo chapeleiro maluco, Johnny Depp pelo gato risonho, coelho branco e outros personagens excêntricos, Alice precisa reencontrar sua identidade e cumprir seu papel profetizado como a salvadora daquele mundo. O filme combina live action com efeitos de CGI para criar um submundo vívido e surreal. Os cenários, como a floresta de cogumelos, o castelo da Rainha Vermelha e a batalha contra o Jaguardarte, são impressionantes e criativos. O uso da tecnologia 3D, especialmente nos cinemas, aumentou ainda mais a imersão nesse universo fantástico. Alice no País das Maravilhas, 2010, de Tim Burton, é uma releitura deslumbrante, cheia de charme, excentricidade e profundidade emocional. Com um estilo visual ousado, uma protagonista forte e uma jornada fantástica que fala tanto com crianças quanto com adultos, o filme cria seu próprio legado como um conto de fadas único e mais sombrio. Com uma mistura de imaginação, emoção e narrativa corajosa, Alice no País das Maravilhas, 2010, traz um clássico querido para uma nova era. Seja você um fã de longa data ou um curioso de primeira viagem, esse filme visualmente rico convida você a acreditar no impossível. Entre em um mundo de maravilhas e fantasia com Alice no País das Maravilhas, 2010, a reimaginação fantástica de Tim Burton para o conto clássico, com visuais deslumbrantes, personagens inesquecíveis e uma jornada mais profunda e sombria. Essa aventura acompanha a jovem Alice, agora com 19 anos, redescobrindo seu propósito na Terra Mágica de Submundo. Alice no País das Maravilhas, 2010. É uma aventura fantástica visualmente impressionante que inventa os personagens atemporais de Lewis Carroll em um universo mais sombrio e emocionalmente complexo. Dirigido pelo cineasta visionário Tim Burton, o filme não é apenas uma refilmagem do conto clássico, é uma espécie de sequência livre, trazendo Alice de volta ao mágico submundo, erroneamente chamado de País das Maravilhas, para cumprir uma nova missão. Com atuações icônicas, especialmente a de Johnny Depp como o excêntrico chapeleiro maluco, o longa mistura estética gótica com ação, emoção e fantasia. Aos 19 anos, Alice Kingsley, Mia Wasikowska, foge de uma sufocante festa de noivado vitoriana e acaba caindo novamente em um buraco de coelho. Ela retorna ao submundo, um lugar estranho que visitou na infância, mas que esqueceu com o tempo. Agora, o reino está sob o domínio tirânico da Rainha Vermelha, Helena Bonham Carter, e a resistência acredita que Alice é a escolhida para derrotar o temível Jaguardarte, uma criatura monstruosa semelhante a um dragão. Guiada pelo chapeleiro maluco, Johnny Depp pelo gato risonho, coelho branco e outros personagens excêntricos, Alice precisa reencontrar sua identidade e cumprir seu papel profetizado como a salvadora daquele mundo. O filme combina live action com efeitos de CGI para criar um submundo vívido e surreal. Os cenários, como a floresta de cogumelos, o castelo da Rainha Vermelha e a batalha contra o Jaguardarte, são impressionantes e criativos. O uso da tecnologia 3D, especialmente nos cinemas, aumentou ainda mais a imersão nesse universo fantástico. Alice no País das Maravilhas, 2010, de Tim Burton, é uma releitura deslumbrante, cheia de charme, excentricidade e profundidade emocional. Com um estilo visual ousado, uma protagonista forte e uma jornada fantástica que fala tanto com crianças quanto com adultos, o filme cria seu próprio legado como um conto de fadas único e mais sombrio. Com uma mistura de imaginação, emoção e narrativa corajosa, Alice no País das Maravilhas, 2010, traz um clássico querido para uma nova era. Seja você um fã de longa data ou um curioso de primeira viagem, esse filme visualmente rico convida você a acreditar no impossível.